Quem casa quer casa, pois o meu casamento acabou por causa da família do meu marido. Tínhamos acabado de nos casar. Meu marido e eu alugamos uma casa pequena, porque a nossa já estava meio caminho andado. Tava reformando, né? Na verdade, para a gente poder mudar. E recebi uma notícia quando eu tinha mais ou menos um mês de casado com meu marido, morando junto. Ele recebeu uma ligação da mãe dele, dizendo que ia passar um tempo aqui em nossa casa, que era mais ou menos um mês para poder fazer umas consultas. Era o tempo dela pegar o resultado. E ele veio falar para mim, depois que ele tinha combinado tudo com ela, que ela ia vir. Eu falei tudo bem, tranquilo, sem problema nenhum. Eu nem fiz questão sobre ele não ter falado primeiro comigo. A casa também é dele, a mãe e a família dele. Só que ele também não falou para mim quem viria com ela. Ela veio com a filha dela, com mais 2 netos. E ao chegar eu com a minha mania de sempre de tudo bem, fui deixando para lá. A minha intimidade não tinha mais com meu marido, nem a minha liberdade. E eu também não tinha mais privacidade. O que era para ser somente um mês, tornou 5 meses. As coisas começaram a ficar muito difíceis. As minhas coisas, meus móveis, tudo que compramos novo para o casamento começou a estragar muito. Os filhos da minha cunhada subiam no sofá, comiam no sofá, não tinha horário para comer. E durante todo esse tempo era eu e meu marido para poder bancar a casa. Não tinha tempo nem sequer para poder dar uma faxina na casa. E meu marido nunca me ajudava com nada. E ainda dizia que esse trabalho era da mulher e que era meu trabalho. O trabalho dele é de segunda a sexta. Querendo ou não, ele chega de 4 a 5 horas da tarde, de todos os dias de segunda a sexta. Folga sábado e domingo. E nem sequer ele chamava a mãe e a irmã para poder cuidar das coisas. A minha mesa novinha da cozinha ele chegou a quebrar. E sempre eu falava tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Até que eu estava ficando esgotada, estava ficando cansada. Eu já tinha comentado com meu marido várias vezes a hipótese dele sair da casa ou alugar uma casa para eles. Porque aos poucos elas vieram para fazer uma consulta e já ficaram para morar. E sempre ela falava que ia alugar uma casa, que ia na cidade deles apenas para buscar algumas coisas que tinham ficado para trás. Mas sempre meu marido falava que a gente ia mudar para nossa casa, que era bem maior, que eles iriam com a gente. Mas essa casa nunca ficou pronta no tempo que pedimos e que tinha planejado e combinado para poder ficar pronta. Até que teve um dia que eu fiquei muito cansada. Cheguei na minha sogra e falei, porque o meu combinado com meu marido desde o casamento era que nós dois não íamos jantar. A gente comia sempre uma besteirinha, um açaí, fazíamos uma salada e no final de semana a gente comia uma pizza, um hambúrguer, uma batatinha e ele concordava comigo em tudo. Até que a família dele veio morar na nossa casa, que eu comecei a fazer janta, porque as bonitas tinham que fazer janta para elas comerem. Até que um dia eu tive que acordar para a vida e tentei conversar com elas. Falei para elas que fizessem um favor de fazer a comida delas, que eu estava muito cansada. Chegava do trabalho e tinha que limpar a casa e ainda fazer comida, sendo que elas passavam o dia todo em casa, que era para elas fazer a comida e limpar a cozinha, pelo menos isso. E elas recusou. Veio falar para mim que esse serviço era da dona da casa, que eu era a dona da casa, então eu que tinha que fazer. Que elas eram praticamente uma visita, eram parentes, mas que eram visita. Estavam aqui apenas por um período. Eu já tinha conversado com meu marido para poder conversar com elas. Porém, ele não deu a ordem que era para ter passado para elas. Daí ele veio concordar com elas, dizendo que realmente esse serviço era da dona da casa. E a dona da casa era eu. E eu que tinha que fazer as coisas. Que se caso eu chegasse na casa delas, quem ia fazer as coisas eram elas. Pelo que eles se entendem desde pequeno, quem chega na casa do outro não faz nada. E era um dia da minha folga e o meu marido estava trabalhando. Eu tinha muitas coisas para fazer e ainda tinha um relatório que eu teria que entregar no outro dia. E eu falei para elas que não ia fazer janta e que se elas quisessem a gente pedir uma pizza para a gente comer. Que eu aproveitava e estava com vontade de comer uma pizza, que eu comia com elas e meu marido. E mais uma vez elas vieram recusar, dizendo que a mãe dela tinha que se alimentar certo e na hora certa e tinha que comer bem, porque ela estava ali para poder ser cuidada. E eu bati o pé e falei que não ia fazer comida. E quando meu marido chegou que não tinha comida pronta, ele chegou mais ou menos umas 6 para as 7 horas da noite. E veio com intrigas para o meu lado, coisas que nunca tinha falado, nem levantado a voz para mim. Nesse dia ele veio falar comigo, falou que eu tinha que fazer a comida, e eu falei que não ia fazer. Daí ele falou bem assim, entre você e a minha mãe, eu escolho a minha mãe, eu escolho a minha família. Então eu falei, beleza. E ele falou assim, beleza, daqui uma semana eu saio da casa. E eu chamei ele para conversar, sentamos no quarto e conversamos. E eu falei para ele, sinceramente, você quer mesmo sair da casa por causa disso? E ele falou assim, estou mais que decidido. Veio colocar a culpa toda em cima de mim, dizendo que fazia tempo que ele estava me observando
que eu não estava tratando a mãe dele bem e nem a família dele, que ele ia sair da casa, só estava esperando a casa pintar, que a gente tinha conversado com o dono, então eu fui a última a saber. Gente, eu gostaria de saber realmente o que vocês acham dessa situação. Vocês acham que foi eu que acabei com o meu casamento? Porque as pessoas que me conhecem dizem que eu fui errada, que era para me ter tido mais paciência com a mãe dele, que elas eram apenas visita. Gente, já faz 3 meses que ele desapareceu. Eu já mandei mensagem, já liguei para saber do nosso divórcio e ele disse que não quer nem olhar na minha cara. Porém, essa semana ele mandou mensagem dizendo que a gente precisa conversar e que me ama e que a gente não pode acabar assim. Porém, gente, eu gosto muito dele, mas estou conhecendo outra pessoa e eu não sei o que é que eu faço. E me diz aí o que é que vocês fariam nessa situação?